Fala galera, fala turma, novo vídeo estudando para o concurso público da FUB, UNB, Fundação Universidade de Brasília. Questões sobre o Estatuto da UNB. Vamos lá? Conforme disposto no Estatuto da UNB, julgue os itens a seguir. Então, neste vídeo, haverá itens. Até destaquei aqui. Vamos começar, claro, item 1. O Conselho Universitário é o órgão máximo da Universidade de Brasília e tem por atribuições, entre outras, aprovar o regimento geral e suas alterações, bem como emendas ao Estatuto da UNB. Isso está certo ou errado? Bem legal a primeira questão, que, no caso da prova de concurso público, elaborada, formulada pela CESP, SEBRASP, existe lá, no caderno de prova, um enunciado, como esse aqui que nós lemos, conforme disposto no Estatuto, julgue itens a seguir. Então, haverá itens e você apenas responde certo ou errado. Neste caso, o primeiro item, isso está certo, isto está errado. Que tal? E legal também porque isto aqui já foi cobrado em prova anterior, a respeito do Conselho Universitário. E aí, relembrando, ele é o órgão máximo da UNB? Entre suas atribuições, está ali aprovar o regimento e está ali também aprovar emendas ao Estatuto da UNB? Olha aqui, fundamentação no artigo 12 do Estatuto. Tudo o que lemos na questão. Exatamente o que está no item 1 está aqui na fundamentação. Tudo bem? Por isso que aqui nós colocamos um C e você escreve lá na sua prova e depois passa para o gabarito. Ok? E assim ganha um ponto. Item 2. A Universidade de Brasília organiza e desenvolve suas atividades em conformidade com princípios, dentre os quais a publicidade dos atos e das informações. Bem legal também este item aqui. Para você está fácil? Está difícil? Você estuda o Estatuto da UNB. Também tem o regimento, não é verdade? Você lê isso? Você está estudando e tem muita capacidade. Outra pessoa nem leu o Estatuto. Ela lê isso daqui, item 2, e faz tanto sentido, está tudo bem, são princípios. Publicidade, opa, lá na Constituição também, publicidade, moralidade, aquele tal de LIMP, né? Mas é isso que está lá escrito, disposto no Estatuto da UNB? Observe no artigo 8º que diz: a Universidade de Brasília observará em todas as instâncias deliberativas os seguintes princípios: publicidade dos atos e das informações. Então, o que você vê neste item 2 está errado, galera. Sim, está errado. Vamos destacar. A Universidade de Brasília organiza e desenvolve suas atividades em conformidade com princípios. Olha aqui. A Universidade de Brasília organiza e desenvolve suas atividades de acordo com princípios, entre os quais a publicidade dos atos e das informações. Não é isto que você vê na fundamentação, porque no artigo 8º do Estatuto diz que a Universidade de Brasília ela observa o princípio da publicidade e dos atos e da publicidade das informações? Sim, mas isso aqui tem a ver com a publicidade em todas as instâncias deliberativas. Turma, olha o cuidado. Se não ficou bastante claro para você, vamos marcar primeiramente aqui que isso daqui está errado? Sim, está errado. Exatamente. Leia o que está em tela, errado. E você vai agora compreender o porquê do erro. Veja o item 3. A Universidade de Brasília observará em todas as instâncias deliberativas. Opa! É o que vimos na fundamentação acima aqui, da outra questão, que é o item, que falamos que é E de errado. E aí diz que, em todas as instâncias deliberativas, a Universidade de Brasília observa princípios, entre os quais
Compromisso com a democracia social, cultural, política e econômica. A turminha, galera. Eu acho que neste vídeo você está aprendendo muita coisa. Aquela atenção, aquela acurácia na leitura, o cuidado. Porque esta palavra aqui, ó, princípios, é bastante citada no Estatuto. Não é verdade? O Estatuto é um regramento, uma legislação. Então existem normas, princípios. E olha que legal. Item 2 falou de princípios. Item 3 desta prova aqui, com questões inéditas do Fábio Nagata, você vê de novo princípios. Beleza. Mas o que está no item 2 é diferente do item 3, porque no item 2 fala da organização e desenvolvimento das atividades, e para isso a UNB segue princípios. No item 3, em todas as instâncias deliberativas, ou seja, naquelas instâncias que decidem, a universidade também vai observar princípios. No caso do item 3, a observação de princípios pela UNB nas instâncias deliberativas, entre estes princípios está o compromisso com a democracia social, cultural, política e econômica. Como eu disse, aquela outra pessoa que não estudou o estatuto da UNB, leu o item 3, tudo fez sentido, coloca certo. E também está errado, que está errado. Agora sim, haverá luz no fim do túnel, você vai entender. Então, aqui nós marcamos errado para o item 3. Quando se fala de observação de princípios pela UNB nas instâncias deliberativas. Olha aqui. Tá bom? Porque no artigo 4º do Estatuto diz que a Universidade de Brasília organiza e desenvolve suas atividades em conformidade com os seguintes princípios. Compromisso com a democracia social, cultural, política e econômica. Percebeu que o item 2, quando fala de organização e desenvolvimento de atividades, a UNB observa princípios e publicidade dos atos e das informações, não é o caso. É um princípio? Sim, mas em todas as instâncias deliberativas. Agora, no item 3, observe, princípios a serem observados pela UNB. Em todas as instâncias deliberativas, o compromisso com a democracia social, cultural e política não é o caso também. Porque compromisso com a democracia social, cultural e política e econômica é quando a Universidade de Brasília organiza e desenvolve as suas atividades. Perceberam, galera, o que a Banca Nagata fez aqui? O que está no item 2, você precisaria da fundamentação que você vê no item 3. O que está no item 3, você precisa da fundamentação que está no item 2. Que confusão, galera, mas é assim que é prova de concurso público, tá bom? Item 4. Os cargos e funções sujeitos ao princípio eletivo têm mandatos ou têm mandato de 2 anos, permitida uma única recondução, excetuados aqueles mandatos previstos em lei. Isso está no Estatuto. Você estudou e sabe que está. E a sua atenção sempre a detalhes. São 2 anos. Permitida uma única recondução? Uma apenas? Ou poderia haver mais reconduções? São 2 anos? Mandato de 3, de 4, 1 ano apenas? E você vê no artigo 9º a fundamentação. Tudo que está no artigo 9º do Estatuto está aqui no item. Portanto, certinho este item aqui. Já vamos destacar. E olha que legal, quem ficou até agora aqui no vídeo, já deixa um like, um joinha, isso ajuda bastante o canal. Fico bastante feliz, agradeço de verdade. E você perceberá que há pessoas que têm perguntado para mim, poxa vida, o regimento geral da UNB é muito extenso. Será que eu tenho que estudar tudo? Talvez decorar? Porque o estatuto eu consigo estudar, mas o regimento... galera, o que eu penso? Se fosse o meu caso, você tem que olhar no edital, lá no conteúdo programático, e se no edital também houver a divisão, subdivisão, do que vai cair na prova, olha, vai cair tantas questões de português, tantas questões de estatuto, regimento, você tem que ter a sua estratégia. Você escolhe se estuda ou não. Porque aquele negócio, de que adianta você decorar o regimento geral da Universidade de Brasília e aí acertar lá
na prova, de repente, 2 itens que cobrem esse conhecimento. Apenas 2 itens, turma. Podem ser 2 itens, 3, 4, não sei. Mas tanta perseverança, tanta energia gasta no estudo do regimento, você tem certeza de mais questões, cobrando outros conhecimentos, outras matérias, outras disciplinas, outros assuntos. Você mata as questões. Você vai conseguir julgar certo ou errado e ganhar pontos. Não adianta nada gastar muito tempo no estudo do regimento geral da UNB, principalmente porque ele é maior, acertar 2 questões, talvez apenas 1 ou 4 questões de regimento lá na prova, e de português errar tudo. Conseguiu entender o que eu quero dizer? No meu caso, com pouco tempo para a prova, de verdade, falando sério para você, mas não estou induzindo você a fazer nada, você que decide. Você vai decidir se estuda ou não, com mais afinco ou menos afinco. Eu não estudaria, eu leria 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Mas aquele estudo assertivo com detalhes, não, galera, não tem tempo. Eu não tenho certeza se eu acertaria todas as questões de português. Percebe? Tá bom? Dito isso, vamos seguir, porque sobre o item 4, bem legal, que no regimento geral, olha o que eu falei para vocês sobre estudar o regimento. Por que eu estudaria sim o estatuto com mais cuidado? Porque ele é mais curto. E muito do que está no estatuto, o artigo 9º aqui na sua tela, ó, é do estatuto. Os cargos e funções sujeitos ao princípio eletivo têm mandato de 2 anos, permitida uma única recondução, excetuados aqueles mandatos previstos em lei. Isso está no estatuto. Fundamentou aqui a resposta certa para o item 4. Ok, mas você vê também no regimento geral que muito do que está escrito no estatuto está no regimento. Lá na seção 3 do mandato eletivo, diz no artigo 63 do regimento: os representantes eleitos e os ocupantes de cargos e funções sujeitos ao princípio eletivo têm mandato de 2 anos, permitida uma única recondução, à exceção dos casos previstos em lei. Olha aqui, galera, leia o artigo 9º do Estatuto. Artigo 9º do Estatuto. Está aqui, ó, destacado, com laranja. E abaixo, no artigo 63 do regimento, praticamente os mesmos dizeres. É verdade ou não? Percebe? O estudo assertivo no caso do concurso público da Universidade de Brasília é a atenção especial ao Estatuto da UNB, e se você tiver tempo, realmente tem tempo para se dedicar ao estudo do regimento geral da UNB, então estude e garanta mais pontos na sua prova. Não é verdade? Agora, se não tem tempo, estude principalmente o Estatuto da UNB. Beleza? Item 5. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão delibera sobre as matérias acadêmica, científica, cultural e artística, sendo a primeira instância de deliberação para recursos nessas áreas, ressalvados os casos previstos no inciso 9 do artigo 12 do Estatuto da UNB. Já para deixar você tranquilo, deixe-me falar uma coisa. Quando você vê num enunciado, ou numa alternativa, ou no item a ser julgado, a citação de um inciso, a citação de um artigo, ou a citação de uma própria lei, aqui no caso, cita o Estatuto, não estará o erro nisso aqui, galera. Não é. Ah, porque não é o inciso 9, seria o inciso 4. Ah, não é o artigo 12, seria o artigo 24. Não é isso, galera. Sua atenção precisa ser para outras partes, no caso aqui do item. É o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão que delibera sobre matérias acadêmicas, científica, cultural. É a primeira instância de deliberação? Ele é a primeira instância para recurso nessas áreas acadêmicas, científica, cultural? Ressalvados os casos previstos, não vai ser modificado pela banca. E aí, é o Conselho de Ensino? E ele é a primeira instância? Vamos ver a fundamentação, mas já adiantamos que aqui está errado. Por quê? Observe isso aqui, galera. O Conselho de Ensino é última instância. Leia o que está em tela, turma. O Conselho de Ensino
Pesquisa e Extensão delibera sobre matérias acadêmica, científica e cultural e artística, sendo a última instância de deliberação para recursos nessas áreas, ressalvados os casos previstos no inciso 9 do artigo 12 do Estatuto da UNB. Olha lá, galera, só por causa disso aqui, ó, não é primeira instância, é última. Item 6 são órgãos complementares da reitoria, entre outros, a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Patrimônio Imobiliário. E são órgãos auxiliares, a Fazenda Água Limpa e o Rádio e a TV universitárias. Por que eu trouxe esse item aqui, turma? Porque já caiu em prova anterior. Sim, citava lá a Procuradoria Jurídica, a Prefeitura da UNB. Inclusive, gravamos um vídeo aqui no canal resolvendo provas anteriores, itens julgados que eram para serem julgados em provas anteriores. Vou deixar nos cards. Olhe logo acima aqui, ó. Vou deixar uma setinha para te chamar a atenção. Acima você vê o card, tá bom? Depois você assiste ao vídeo. Vamos lá. Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Patrimônio Imobiliário são órgãos complementares da reitoria? Fazenda Água Limpa, Rádio e TV ou televisão universitárias são órgãos auxiliares? E aí? Não, galera. Órgãos auxiliares da reitoria, você vê aqui o gabinete, a prefeitura da UNB, a Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Patrimônio Imobiliário. Eles são órgãos auxiliares da reitoria. Tá bom? Por isso que você vê Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Patrimônio Imobiliário são órgãos complementares? Não. Vamos riscar. Não são órgãos complementares. Agora, os órgãos complementares, em tela, a Biblioteca Central, a Secretaria de Tecnologia da Informação, a Editora Universidade de Brasília, a Fazenda Água Limpa, o Hospital Universitário, Rádio e Televisão Universitárias, o Arquivo Central, o Parque Científico e Tecnológico da UNB, Centro de Educação à Distância e Tecnologias Educacionais. Estamos falando agora de órgãos complementares. Você vê 9 órgãos complementares. Aqui falou que a Fazenda Água Limpa e o Rádio e Televisão Universitárias são órgãos auxiliares. Não. São órgãos complementares. Olha o destaque aqui. Não são auxiliares, são complementares. Auxiliares são 5. Guarde os auxiliares e aí você saberá que se a Secretaria de Meio Ambiente é órgão auxiliar, ela não é órgão complementar. É uma dica. Interessante que no capítulo 1, que fala da organização no Estatuto, artigo 5º, tem essa redação aqui, Universidade de Brasília observará, já caiu em prova anterior. O artigo 6º fala, a Universidade de Brasília está estruturada da seguinte forma. Existem conselhos superiores, existe a reitoria, existem unidades acadêmicas, também os órgãos complementares e os centros. Então, o que você depreende disso daqui? Principalmente aqui no inciso 4 do artigo 6º. Órgãos complementares fazem parte da estrutura da Universidade de Brasília, assim como a reitoria. Ok? Mas a reitoria, ela possui órgãos auxiliares. Tá entendendo? Universidade de Brasília possui órgãos complementares e reitoria. Mas dentro da reitoria, você vê os órgãos auxiliares. O gabinete do reitor, a prefeitura da UNB e 3 secretarias. Percebe a diferença entre órgão auxiliar da reitoria e órgão complementar da UNB? O UNB, Universidade de Brasília, possui centros, unidades acadêmicas, conselhos superiores, reitoria com seus órgãos auxiliares e mais os órgãos complementares da UNB. Então, órgãos auxiliares são da reitoria, uma das estruturas da Universidade de Brasília. Órgãos complementares são outras estruturas da própria universidade.
Guarde, reitoria tem órgãos que auxiliam a reitoria, órgãos auxiliares. E os órgãos complementares? Órgãos complementares, juntamente com centros, unidades acadêmicas, conselhos superiores e reitoria, formam a estrutura da UNB. Beleza? Item 7. A universidade presta assistência ao corpo discente, sem prejuízo de suas responsabilidades com os demais membros da comunidade, fomentando, entre outras iniciativas, a orientação psicopedagógica e profissional. Como eu tenho dito, galera, isso está no Estatuto. O Estatuto, de redação menos extensa que o regimento, também é menos complexo, é bem possível você conseguir estudar. Isso aqui você diz que está certo ou errado? Como eu digo, existe lá um indivíduo que não leu o Estatuto e acha que vai chegar na prova, olhar o item, ler e vai na intuição. Tem cabimento um negócio desse, galera? Item 7. Vamos lá. A universidade presta assistência ao corpo discente, sem prejuízo de suas responsabilidades com os demais membros da comunidade, fomentando, entre outras iniciativas, a orientação psicopedagógica e profissional. E aí? Galera, o Estatuto você consegue estudar. O regimento eu entendo que é muito extenso, talvez você não tenha tempo. Isso está lá no Estatuto. Faz sentido? Fábio, faz sentido, então nem estudarei o Estatuto. Galera, o outro indivíduo que vai fazer a prova nem leu o Estatuto. Ele acha que vai acertar na intuição. Tudo que está na tela faz sentido? Você sabe da gravidade de um erro de um item da prova do concurso público, da SEBRASP, do CESP? Se você erra um item, imagine esse item na prova. Lá, uma outra pessoa errou este item. Ela não só deixou de ganhar este ponto, galera. Ela perde o ponto que talvez ela ganhou. Ah, ela acertou aqui o item 6. Ela acertou, ganhou um ponto. Beleza. Aí no item 7, não estudou, né? Talvez chutou e errou. Ao errar o item 7, ela não ganha ponto no item 7 e perde o ponto, por exemplo, do item 6. Mas, de fato, está certo porque o artigo 61, no inciso 4, fala da orientação psicopedagógica e profissional. E o que você vê aqui na cabeça do artigo, no caput, a universidade presta assistência ao corpo discente, sem prejuízo de suas responsabilidades com os demais membros da comunidade, fomentando, entre outras iniciativas, orientação psicopedagógica e profissional. Só para dizer o que está contido aqui no artigo 61, quem são os demais membros da comunidade ali dentro da universidade? Seria a comunidade da Universidade de Brasília. Os professores são membros também. E os servidores administrativos ali da UNB. Tudo bem? Professores, alunos e servidores administrativos. Item 8. Cabe ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão coordenar e avaliar as atividades de ensino, pesquisa e extensão nas respectivas áreas. Eu digo de novo para vocês, galera. Aquele ser humano que não leu o Estatuto vai olhar isso daqui e diz que na intuição acerta. Acerta? Será, galera? Olha a pausa dramática. Você vê no Estatuto, no artigo 27, fala que são unidades acadêmicas, os institutos e as faculdades, que têm como atribuições. Então, inciso 1 do artigo 27, falando de unidades acadêmicas, que são institutos ou faculdades. Entre as competências e atribuições das unidades acadêmicas, coordenar e avaliar as atividades de ensino, pesquisa e extensão. Fábio, essa estava difícil, hein? Por quê? Porque todo mundo vê Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, galera. E aí fala de atividades de ensino, pesquisa e extensão. Mas não é competência do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão coordenar as atividades de ensino, pesquisa e extensão, nem avaliar as atividades de ensino, pesquisa e extensão, mas sim os institutos vão coordenar e avaliar essas atividades. As faculdades vão coordenar e avaliar as atividades, porque os institutos e as faculdades são as unidades acadêmicas da Universidade de Brasília. E olha só, você vê também no artigo 23 do Regimento Geral da UNB. Capítulo 2 das unidades acadêmicas. As unidades acadêmicas são os institutos e as faculdades
que tem como atribuições. Você vê no inciso 1 do artigo 23 do Regimento Geral a fundamentação para que tenhamos certeza de que o item 8 está errado. Que legal! Então, de uma vez por todas, você percebeu. Você estuda o estatuto, porque na prova cobrarão conhecimentos do estatuto e do regimento. Estudando o estatuto da UNB, de certa forma você está estudando também parte do regimento geral da UNB. Você viu aqui, ó, a prova cabal. Artigo 27 do estatuto fala das unidades acadêmicas, que são os institutos e as faculdades, e que possuem, entre outras atribuições, olha aqui, coordenar e avaliar as atividades de ensino, pesquisa e extensão nas respectivas áreas. E no artigo 23, no inciso 1, fala das unidades acadêmicas, que são os institutos e as faculdades, e que tem como atribuições, novamente aqui, ó, coordenar e avaliar as atividades de ensino, pesquisa e extensão nas respectivas áreas. Inciso 1 do artigo 23, mesma coisa do inciso 1 do artigo 27, só que o artigo 23 no caso do Regimento Geral da UNB, artigo 27 no caso do Estatuto da Universidade de Brasília. Galera, valeu o vídeo? Se valeu, já deixa um like, inscreva-se no canal para mais vídeos como este aqui. Agradeço sua atenção, paciência, espero que você esteja bem e continue estudando rumo à aprovação. Bons estudos, valeu galera, valeu turma!